Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência, nós podemos continuar, ministro Teori, com a de 917? Então, a ação direta de inconstitucionalidade número 917, relator ministro Marco Aurélio, requerente procurador-geral da República, interessado governador do Estado de Minas Gerais e Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, questiona-se a constitucionalidade de normas que definem o acesso como fase da carreira dos servidores do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Artigo 20, inciso 4 da Lei Estadual 10.961 de 92. Embora a lei mineira conceitue acesso como deslocamento pelo qual o servidor passa, entre aspas, para cargo vago no nível inicial do segmento de classe imediatamente superior da carreira, artigo 27, caput, o parágrafo 4º permite que as vagas existentes em cargos desse mesmo nível funcional sejam preenchidas mediante concurso público, a evidenciar que o procedimento de acesso viabiliza a investidura em cargo de carreira diversa por meio de provimento derivado. Essa dissimulação foi apanhada pelo ministro Celso de Mello no voto proferido quando o deferimento do pedido cautelar pela Suprema Corte, ocorrido na sessão do dia 4 de novembro de 93. Disse Sua Excelência, as normas impugnadas, embora qualificando o acesso como fase da carreira, visam, na realidade, mediante reserva de vagas em favor de uma específica clientela interna, a operar o provimento de cargos públicos com evidente lesão ao postulado da universalidade, que, por imposição constitucional, deve reger, sem quaisquer discriminações, os procedimentos seletivos destinados à investidura em cargos, funções ou empregos públicos, fecha aspas. Agora, no julgamento de mérito, o ministro Marco Aurélio, o relator, propôs fosse o pedido de declaração de inconstitucionalidade acolhido apenas em parte, para se fixar a interpretação conforme a Constituição. Então, eu transcrevo aqui um trecho do voto do ministro relator nesse sentido. Segundo esclareceu Sua Excelência, seria possível preservar o conteúdo da legislação mineira para legitimar as movimentações funcionais realizadas dentro da mesma carreira, pois essas não se disporiam com a cláusula do artigo 37(2) da Constituição. Todavia, o artigo 20 da Lei 10.961 estabelece o seguinte: constituem fases da carreira: 1, o ingresso; 2, a promoção; 3, a progressão; e 4, o acesso. Assim, acesso e promoção são institutos diferentes na definição da própria lei. E, segundo define o artigo 25, é a promoção a forma de passagem do servidor para cargo vago de classe imediatamente superior da carreira, a que pertencer ou para outro cargo de classe integrante do mesmo segmento. Sendo assim, não há base constitucional para manter naquele diploma o instituto do acesso a novas carreiras, por seleções internas, privilegiando indevidamente uma categoria de pretendentes que já possui vínculo com a administração estadual, a clientela interna de que fala o ministro Celso de Mello, em detrimento do público externo, em evidente antagonismo com a mensagem de ampla acessibilidade, presente na norma constitucional do artigo 37(2) da Constituição de 88. Há na experiência jurisprudencial da Suprema Corte diversos precedentes que condenam dispositivos legais que positivam expedientes de acesso funcional com características e finalidades semelhantes às da legislação mineira, a saber, eu cito aqui a ADI 837, do ministro Moreira Alves, que foi do Tribunal Pleno, e a ADI 951, ministro Joaquim Barbosa, também do Pleno. Ao estabelecer que o acesso pode resultar em evolução para cargos passíveis de preenchimento por concurso público, o artigo 24 e o artigo 27 da Lei Estadual 10.961 viabilizaram muito mais do que a mera passagem do servidor para o nível inicial do segmento de classe imediatamente superior à carreira. Permitiram verdadeiro provimento derivado em carreira diversa.
Hipótese semelhante também restou repudiado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgado que eu transcrevo da segunda turma, no recurso extraordinário 202.630, relator ministro Nélio. Então, com a vênia devida ao ministro relator, o meu voto seria pela procedência integral, confirmando a liminar que foi deferida. Ministro Barroso. Eu acompanho o voto do eminente ministro Teori Zavascki. Ministra Rosa. Da mesma forma, senhor presidente, pedindo vênia aos entendimentos contrários. Ministro Fux. Senhor presidente, como se verifica, realmente a lei ela visava burlar o concurso público. Isso fica nítido nesse parágrafo 3º do artigo 27, quando aduz o seguinte: as provas para efeito de acesso, que terão caráter classificatório e eliminatório, compreenderão o mesmo conteúdo exigido em concurso público para os respectivos cargos. Depois, a mesma lei, no parágrafo 4, o acesso precederá o concurso público. Então, eu concluo aqui, senhor presidente, inclusive eu trago a citação do ministro Celso de Mello, na DIN 2317, onde Sua Excelência cita o eminente professor, estimado de todos nós, professor Barbosa Moreira, num artigo publicado ainda na Revista de Direito da Procuradoria da Guanabara, sobre o concurso da Constituição Estadual. Então, depois de discorrer sobre a exigibilidade do concurso na novel Carta de 1988, Sua Excelência, o professor José Carlos Barbosa Moreira, conclui: não há, diante da nova sistemática constitucional, como reservar parte das vagas para serem preenchidas exclusivamente por funcionários ou por ocupantes de tais ou quais cargos ou por interinos. Qualquer dessas práticas atenta contra o princípio da publicidade, que reclama as mesmas oportunidades para todos. Eu, à semelhança também aqui do ministro Teori, faço uma distinção entre o acesso à promoção, que o acesso não é um provimento derivado vertical, em que são reservados. Cito a súmula 685 do Supremo Tribunal Federal, que é bastante clara no sentido que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia o servidor investir sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. A medida cautelar que foi deferida em 92 é de uma juridicidade ímpar, de sorte que, pedindo vênia aos entendimentos em contrário, eu também voto pela procedência do pedido, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 20, inciso 4º e 27, parágrafos do 1º a 5º, todos da Lei 10.961 do Estado de Minas Gerais, por afronta ao artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. E, com isso, eu acompanho, pedindo vênia, à divergência. Ministro Dias Toffoli. Você vai estar impedido, ministra Carmen. Eu também peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a divergência, presidente, e julgar procedente a presente ação. Também eu, senhor presidente, vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio e acompanhar a divergência para julgar procedente o pedido. Ministro Gilmar. Eu também, presidente, eu passei a desistir do ministro Marco Aurélio. Senhor presidente, fui relator originário do pedido de medida cautelar nesta ação direta. O plenário do tribunal, por maioria de votos na ocasião, deferiu o pedido de medida cautelar em decisão proferida em 4 de novembro de 1993. Portanto, há praticamente 20 anos. E os fundamentos que levaram esta Corte a assim proceder, vislumbrando naquele momento a existência de uma eiva de inconstitucionalidade, de ofensa ao inciso 2º do artigo 37 da Constituição da República, os fundamentos cingiram-se ao fato de que as normas legais impugnadas, embora qualificando o acesso como
fase da carreira visavam, na realidade, mediante reserva de vagas em favor de uma específica clientela interna, a operar o provimento de cargos públicos, com evidente lesão ao postulado da universalidade, que, por imposição constitucional, deve reger, sem quaisquer discriminações, os procedimentos seletivos destinados à investidura em cargos públicos, em funções públicas ou em empregos públicos. Salientou-se, então, na ocasião, e disse eu em meu voto, se é certo que o concurso público traduz, na concreção dos seus efeitos, um desdobramento natural do princípio isonômico, torna-se imperioso reconhecer a relevância jurídica da tese que sustenta a ilegitimidade constitucional de comportamentos estatais que, privilegiando certas categorias funcionais, asseguram aos seus integrantes, através de simples prova seletiva interna, o ingresso em cargos públicos, para cuja investidura reclama-se, no que concerne a pessoas estranhas aos quadros administrativos, a prévia aprovação em certame público. E é exatamente o que se verifica na espécie, pois as normas legais questionadas, ao fixarem uma reserva percentual de cargos em favor daqueles que já sejam servidores públicos, 30%, excluem da esfera do concurso público essa parcela de vagas existentes, tornadas acessíveis apenas aos intranei, mediante simples aprovação em prova seletiva interna. E concluí, então, em meu voto, que foi acompanhado por expressiva maioria deste egrégio plenário, que a necessidade de observância da cláusula inscrita no inciso 2º do artigo 37 da Carta Política vincula-se a um imperativo de inquestionável essencialidade. É que a exigência de concurso público, que traduz determinação de índole constitucional, objetiva em impedir que a investidura em cargos, funções ou empregos públicos seja distorcida por práticas estatais discriminatórias que ofendem profundamente o postulado da igualdade e que desrespeitam de modo frontal o primado da ideia republicana, cujo valor, impregnado de altíssimo coeficiente ético-jurídico, qualifica-se como expressivo vetor interpretativo das normas que compõem a lei fundamental. E concluía eu próprio o meu voto, dizendo que a República, todos o sabemos, não admite nem tolera privilégios, porque de todas as formas de governo, observava João Barbalho, de todas as formas de governo, é a República a mais própria para o domínio da igualdade, a única compatível com ela. Assim, senhor presidente, eu também pedindo vênia respeitosa ao eminente ministro Marco Aurélio, eu acompanho a divergência iniciada pelo eminente ministro Teori Zavascki e, em consequência, julgo procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo 27 e seus parágrafos 1º a 5º da Lei 10.961, de 14 de dezembro de 92, do Estado de Minas Gerais. Presidente, apenas não para retrucar, porque isolado no plenário, eu devo desconfiar que a minha visão não é a mais consentânea com o direito posto, apenas para explicitar o meu voto. Eu compus o colegiado quando nós apreciamos o pedido de implemento de liminar e devo ter somado meu voto, muito embora se cogite de maioria, não se registra o voto vencido. Devo ter somado meu voto ao do ministro Celso de Mello. Por que julguei parcialmente procedente o pedido formulado na inicial desta DIN? Porque, em primeiro lugar, considerei que a interpretação dos incisos ela ocorre norteada pela cabeça do artigo.
E a cabeça do artigo 20 alude a fases da carreira. Todos nós estamos de acordo. A ordem jurídica constitucional não agasalha a movimentação do servidor vertical, agasalha apenas a horizontal dentro da mesma carreira. O que ocorreu na espécie? Se cogitou da dualidade, promoção e acesso, e nada surge sem uma causa. Qual a origem dessa dualidade? A promoção estaria restrita à mudança de nível na mesma classe, enquanto o acesso dentro da mesma carreira seria de uma classe para o primeiro nível, como está no artigo 27 da Lei Mineira, para o primeiro nível, né, da classe superior, e aí vem a explicitação da carreira. A rigor, eu poderia até julgar improcedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo apenas movimentação dentro da carreira, com mudança de nível ou mudança de classe. Mas, por cautela, presente o fato de a interpretação ser um ato de vontade, né, eu cogitei da procedência parcial para afastar a interpretação da lei no que poderia vir a contemplar a movimentação vertical. O que eu quero dizer é que o concurso público para ingresso em uma carreira, para ocupação de um cargo, é algo republicano. Todos nós estamos de acordo com isso. É um tratamento igualitário daqueles que se apresentam para o certame. Longe de mim procurar sustentar neste plenário a movimentação vertical. Vislumbrei, sim, a movimentação horizontal dentro da mesma carreira, muito embora com mudança de classe. E afastei a interpretação da lei no que pudesse contemplar a denominada movimentação vertical. Era a explicitação que queria dar para não se pensar no colegiado que estou aqui, a fechar os olhos ao disposto no artigo 37 da Constituição da República. Também eu julgo totalmente procedente a ação direta. Proclamo o resultado. Ação... cassamos a cautelar, não é isso? Confirmamos a cautelar. Tinha sido deferido. Então, julgada procedente a ação direta, decisão majoritária, vencido parcialmente o relator. Confirmada a cautelar. A redação do acórdão fica com o ministro Teori. Para cá. O processo ministro passou, portanto, antes por 3 ministros. Estaria em melhores mãos com o ministro decano, Celso de Mello. Eu ia a propósito de eventual mudança de entendimento. Quer dizer, depois de tantos anos com a norma com a eficácia e a vigência suspensa, mudar de entendimento certamente provoca um tal desassossego, né, um tal desconforto institucional. A ministra Carmen lembrava que hoje já tem... Foram apenas 20 anos. Não, claro. Né, a ministra Carmen lembra que quando em vez há já casos de ações por danos morais em função... Agora começou a ser moda, quando nós mudamos o entendimento com uma cautelar, entra-se com a ação de indenização por danos morais.
que eu podia ter ficado no cargo, não fiquei porque veio uma liminar. Nós já temos alguns casos desses. Vemos que a magistratura está na berlinda, né? Senhores ministros, eu